E eu convidamos essa gente, não está de facto a Antral, e vou ouvir o que é que vou perguntar ao Sr. José Domingos, diretor da Antral, daquilo que a Antral já fez sobre os táxis, o que se está a passar neste momento e o que é que a Associação preconiza para o futuro. Nós estamos aqui também para ouvirmos, para tomarmos notas e politicamente no futuro e agora, que temos sempre a eleitoral, defender aquilo de facto que eles estão a defender. Que é mais uma voz. Bom, então boa tarde. Em nome da Antral, já agradecer o convite que nos foi feito. Depois, a Antral gostaria de, uma vez que vamos falar de táxis, não resumir esta questão à questão do aeroporto. Eu penso que a questão dos táxis é uma questão nacional. O aeroporto é realmente uma das questões fundamentais no país, nomeadamente nas grandes cidades de Lisboa, Porto e Faro. Os aeroportos são realmente um sítio onde a discórdia e os problemas acontecem com maior frequência e depois transmitem uma imagem negativa do setor. Mas o setor dos táxis não é só Lisboa, Porto e Faro. O setor dos táxis está neste momento em grande revolução, atendendo ao facto de que realmente as plataformas digitais vieram revolucionar tudo isto. Numa primeira fase, de uma forma absolutamente ilegal e anárquica, agora com uma legislação que, na nossa opinião, não serve ainda esse tipo de transporte, mas pronto, vale o que vale, é com ela que temos que viver. A Antral quer, acima de tudo, também modernizar esse mesmo setor, tem feito um esforço muito grande junto das instituições governamentais por forma a receber alguns apoios nessa matéria. Temos consciência de que o setor do táxi tem que evoluir também no sentido dessa dita modernização, tem que evoluir na alteração de comportamentos e tem que, acima de tudo, evoluir nas questões de alguma regulamentação e legislação no que diz respeito ao regime de estacionamento e ao sistema tarifário. Quando se fala em regime de estacionamento, estamos a falar nos contingentes intermunicipais. Penso que o futuro nos obriga a caminhar por aí, mais uma vez, porque realmente as plataformas podem trabalhar em qualquer ponto e nós não. Portanto, nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, eu penso que o futuro terá que passar, como eu disse, para os regimes de estacionamento intermunicipais. E depois, adaptar o nosso sistema tarifário, que é um sistema tarifário, para já, não temos aumento, aí há 7 anos. E depois é um sistema tarifário que está, de alguma forma, e em alguns aspectos, obsoleto. Precisa de ser remodelado, precisa de ser criado uma forma mais transparente para o utente, para que realmente possamos combater esta concorrência. Isto de uma forma generalizada. No que diz respeito à questão do aeroporto, e agora muito rapidamente, está em discussão um regulamento que já foi aprovado por unanimidade há 2 ou 3 anos, num grupo de trabalho criado pela Câmara Municipal de Lisboa. Está aprovado um regulamento para o aeroporto, que nós, dos vários contactos que temos tido, nomeadamente até com a própria Polícia do Aeroporto, temos tido o apoio dessa mesma Polícia, por forma a pôr em funcionamento esse regulamento, que visa realmente criar regras, mas regras que funcionem, regras rígidas, por forma a acabar com os abusos que existem no aeroporto. Nós sabemos que existem, infelizmente existem, não podemos meter a cabeça na areia, eles existem mesmo, e como costumo dizer, paga o justo pelo pecador, e nós queremos acabar um pouco com isso. Sabemos que vai ser difícil, mas temos esperança que agora a própria Câmara Municipal, a ANA e todas as entidades estão realmente vocacionadas para avançar, e eu penso que este ano será o ano decisivo para criar esse tipo de regulamento e criar novas regras de funcionamento no aeroporto, que serão bem-vindas com a colaboração de todos. Basicamente é isto, depois mais para a frente poderemos dizer mais para frente. Depois alguém fazer alguma pergunta? Eu queria fazer 2 perguntas. O que é que o senhor responsável da Antral pensa acerca dos vouchers? Porque, segundo julgo saber, a receita dos vouchers reverte muito, uma parte significativa, à Foro da Câmara de Lisboa. Se é verdade ou não, isso funciona assim. E depois, se não considera que seria justo que o dinheiro correspondente à aquisição dos vouchers revertisse na quase totalidade a favor dos taxistas, que no fundo
são eles que prestam um serviço, ou seja, a Câmara Municipal de Lisboa não presta serviço nenhum. Se concorda com essa medida, o que é que pretendem fazer em relação a essa situação e se acham injusto, uma vez que muitas vezes se entende que os taxistas estão colocados em determinadas posições, ou especulação, ou o que quer que seja, que eu não dou isso como adquirido, antes pelo contrário, mas se acha justa a situação dos vossos e se já fizeram alguma coisa, o que é que pretendem fazer em relação a isso? A segunda situação, se não seria, vamos lá ver, mais ou menos correto, fazer uma atualização, designadamente, da Convenção. Quando a Convenção foi outorgada e homologada pelo Ministério, não havia a Uber, não havia nada disto. Ou seja, temos aqui vários modelos a coexistir de uma forma que não é pacífica, em que há muitos mal-entendidos, acusações recíprocas, e no meio disto tudo depois também está a PSP, que muitas vezes é chamada aqui um bocadinho para intervir em situações que não sabe muito bem, ou pelo menos não existe uma regulamentação bastante para esse efeito, para a intervenção. Eu recordo aqui que há aquele problema das pessoas que efetivamente o turista foi embora, não vai ao tribunal a prestar depoimento. Depois há aqui alguma falta de informação sobre o que é que se faz ou não faz. E este sistema de carrilha não é bom para ninguém. E só uma última pergunta, se acha que pode ajudar a combater algum exagero que há na comunicação social, ou seja, parece que o taxista é sempre como mal da fita. Eu não acredito, ou seja, há muitos taxistas que são boas pessoas, como sabe, os taxistas é uma profissão de recursos, pessoas que perderam o emprego por estas razões, e sendo uma profissão de recursos, tem ali uma função social importante. Muitas vezes as famílias só vivem daquele rendimento. Ou seja, deveria ser mais dignificada, deveria eventualmente haver ali alguma situação quando estão ou na reforma ou doentes, quem é que paga, etc. Há ali uma falta de conjugação daquela realidade, porque parece que é uma profissão, de facto, tem um horário exagerado, mas não tem a garantia, por exemplo, dos funcionários públicos. Quer dizer, há ali muitos entraves a alguma realização profissional e neste momento aparece paralelamente alguma luta em relação ao Uber, que não faz sentido nenhum, deve haver soluções para isso, mas temos aqui vários problemas ao mesmo tempo e graves. O que é que acha que se deve fazer? Porque, infelizmente, não temos aqui a presença do vereador. Eu gostava de fazer diretamente a pergunta: o que é que a Câmara tem a ganhar em andar a receber rendimento à custa do trabalho dos taxistas? Que me parece, no século XXI, uma coisa algo escandalosa. É só. Ok. Tentar responder às suas três questões. Na que diz respeito à questão do voucher, penso que há aí um mal-entendido nessa afirmação. O que está no projeto de regulamento é que criar duas coroas com preço fixo, uma coroa com preço ligeiramente mais baixo que a outra, atendendo ao facto de que o nosso aeroporto é um aeroporto citadino, está praticamente dentro da cidade, e se tivesse um valor único, poderia eventualmente, e de certeza que iria, penalizar as pessoas que moram perto do aeroporto. Portanto, criando só uma tarifa única. A ideia é criar duas coroas, se essas coroas são coroas virtuais, com dois valores, e acrescer a esse valor €1. €1. Esse euro será para um fundo que irá ser criado, fundo esse, segundo, atenção que eu estou a dizer isto, por algumas conversações que temos tido, e eu gostaria de ver isto no papel. Portanto, para já é o que está de conversa. Esse fundo será gerido pela Câmara Municipal de Lisboa, pela ANA e pelas associações do setor. Esse fundo tem como objetivo ajudar a modernizar o setor. Se assim for, eu friso bem isto, se assim for, eu dou a minha opinião muito pessoal, a Antral publicamente ainda não se pronunciou sobre isso, eu vou dar a minha opinião muito pessoal. Volto a repetir, se assim for e se esse fundo for realmente para ajudar a modernizar o setor, eu não vejo nada contra. Okay? Estamos a falar de €1 por serviço. Portanto, vamos esperar para ver, como se costuma dizer. No que diz respeito à questão da comunicação social e do próprio sistema tarifário, como eu disse há pouco, o que nós pretendemos, e já vimos há cerca de 2 anos a pedir à Direção-Geral das Atividades Económicas, que é quem tem o pelouro para gerir esta questão dos sistemas tarifários, é exatamente isso. Eu, quando falo em sistema tarifário, o sistema tarifário engloba também todas as normas em termos de funcionamento, aquilo que nós normalmente chamamos as regras de funcionamento do setor do táxi, nomeadamente a questão das chamadas, as regras de funcionamento. Todas essas regras têm que ser alteradas e que são discutidas em sede da Direção-Geral das Atividades Económicas, que também discute os preços. Portanto, nós quando discutimos os preços, não discutimos os preços, discutimos também algumas alterações
à Convenção, como disse, e bem. Portanto, queremos que rapidamente essa Convenção seja alterada por forma a refletir o que é hoje a realidade da mobilidade, nomeadamente nas grandes cidades. E concordo consigo quando diz que realmente a comunicação social massacra-nos imenso com esta situação. Porque nós, como eu disse, temos consciência de que as coisas por vezes não correm bem, mas o que é facto é que as parangonas dos jornais são sempre os taxistas. Portanto, e quando se fala nos taxistas, mete todos dentro do mesmo saco. E depois, realmente, a opinião pública criou um estigma contra a classe que realmente nos prejudica, sabendo nós que nas horas de aflição, os táxis é que estão presentes. Porque praticam o serviço público, nós somos obrigados a praticar o serviço público e temos consciência que quando há situações difíceis, pessoas que têm que ir para o médico, pessoas que têm que ir para os hospitais, em situações difíceis, os táxis é que são chamados. Nomeadamente até nas aldeias, nas vilas, é que fazem o serviço de transporte das pessoas para as consultas, para as câmaras municipais, para aqui e para ali, para tratar de qualquer coisa. Portanto, porque nesses sítios não existem sistemas de aplicações, não existe Ubers, não existe... essas aplicações lá não existem. Porque, como é óbvio, essas empresas só estão onde realmente existe possibilidade de lucro e lucro fácil. Portanto, concordo consigo nessa matéria. É um estigma que nós temos e que realmente queríamos tentar alterar com essa modernização que nós preconizamos e achamos que a pouco e pouco, com alguma dificuldade, mas ela está a acontecer. Deixe-me sempre amassar, deixe-me fazer a pergunta de outra maneira. Com certeza que a Antral reconhece que a Convenção está desatualizada. Certo. Quer quanto aos preços, quer quanto ao clausulado. Exatamente. No normativo que contém cerca de várias matérias. Estando desatualizada, a única maneira de ser atualizado não é pedir à tutela para fazer. A única maneira é denunciar essa convenção e só pode ser denunciada por quem? Pelos outorgantes. Ou seja, a Antral é um dos outorgantes dessa convenção. A Antral escreve uma carta à tutela e diz assim: denunciamos esta convenção. Foi denunciada há 3 anos. Bem, e vamos, Já foi denunciada há 3 anos. É a pergunta que eu lhe fazer. E vamos iniciar negociações. A questão que se coloca é esta: a tutela não quer negociar. Prende-se as suas palavras. A tutela não quer negociar, mas os outorgantes, vamos lá ver, são outras entidades também. São mais 2 associações ao governo, não é? Não, é a tutela mais 2 associações. Mais 2. A Antral e a Federação. Se as 2 associações fixarem, acordarem entre si, dar algumas alterações do clausulado e inclusivamente as tarifas, só tem uma maneira a fazer. A tutela não quer vir à mesa das negociações. Vão ao tribunal e apresentam, efetivamente, porque a tutela não se pode eximir a negociar. Não se pode dizer concordo com isto, não concordo com aquilo. Tem que entrar em vigor uma nova convenção. Porque é que ela deixa de estar em vigor? Ao ser denunciada, deixa de estar em vigor. Ou seja, as associações, se já tivessem, já denunciaram, se divulgarem que efetivamente deixam de estar vinculados os motoristas a essa convenção, passamos a ficar com vazio e obrigar a tutela a negociar. Ou seja, já pensaram nessa situação mais agressiva em vez de estar a pedir, por favor, senhores da tutela, vamos negociar isto. Não, comunicam. Neste momento não há nada. Para nós e para os nossos associados, esta convenção já não está em vigor. Ou negociam outra e caímos no vazio. É uma espécie de Brexit. Ou seja, obrigá-los efetivamente a negociar. Porque agora há novos dados no problema. E eu estou a recordar a questão, e essa é uma questão. Ou seja, já pensaram nessa posição ou não? Serem mais agressivos e colocar a questão desta maneira, para nós já não há convenção que nós denunciamos, dizerem isso à comunicação social, dizerem à tutela e forçar a tutela a decidir. E outra situação é, afinal, os vouchers, existe um gabinete do turismo da Câmara de Lisboa no aeroporto. O senhor sabe-nos dizer, perante um voucher de um determinado valor, sei lá, 30 euros, quanto é que a Câmara de Lisboa deste dinheiro recebe e quanto é que recebe o taxista? E quem é que paga os impostos desse valor? O senhor consegue-nos dizer isto? Espera, deixa lá. Neste momento, o sistema de vouchers que é proposto agora neste novo regulamento é um sistema de vouchers ligeiramente diferente daquele que está a funcionar agora no aeroporto. Atualmente, o Turismo de Lisboa vende um voucher na tabela que está fixada. Mas vamos a esse exemplo dos 30 euros. Quem é que recebe? E segundo aquilo que eu sei, a Câmara de Lisboa e o Turismo recebem 12,5% desse valor. Para que os senhores, designadamente da polícia, saibam o que é que se passa, não estou aqui a dizer que está num processo de especulação,
Mas vamos lá ver, por aquele serviço, o turista paga 30 euros para um determinado serviço. Esse voucher é pago pelo turista. Certo. O dinheiro não vai todo para o taxista, pois não. Então, o taxista recebe a maior parte ou uma parte inferior ao... Desses 30%, 12,5% ficam no Turismo de Lisboa, na Câmara de Lisboa. A título de quê? Diga-nos lá, se A faz favor. título dos custos de manutenção de todo o processo, olha, do gabinete que está no aeroporto, do staff que lá está, de todo o processo burocrático. Mas o que é que a que Câmara existe. faz? Emite bilhetes. Manda emitir bilhetes. Pois, e por cada bilhete recebe 12 euros. Eu não sei quem é que paga o balcão que está no aeroporto, mas alguém vai se calhar tem que ter aqui que pagar. Se calhar Não é... sei, digo eu, não sei. Mas repara, Não sei se ainda dá aquele espaço de borlas. todos nós sabemos que a Câmara Municipal de Lisboa recebe, por cada turista que entra em Lisboa, uma taxa de 1%, não é? Era 1 euro, acho que agora é 2. 1 euro. E além disso, a Câmara também recebe a voltar das quantias de outras situações. Os turistas vêm cá e investem e a Câmara neste momento está cheia de receitas dos turistas, correto? É por isso que a Câmara Municipal de Lisboa se desenvolve. O turismo está em alta. Acha necessário, tratando-se de uma entidade tão rica como é a Câmara Municipal de Lisboa, ainda tenha que receber 12 euros do trabalho que um taxista faz, o taxista no final recebe que por um custo ao turista de 30 euros, o taxista recebe 9. O valor do voucher, o valor em si também já está ligeiramente... Mas o senhor compreende, acha justo que a Câmara receba o dia do taxista? Eu não acho justo nem deixo de achar, digo muito sinceramente, porque foi negociado assim e na altura o setor acordou. O setor concordou com isso. Portanto, eu não sou do tempo da negociação dos vouchers, não sou desse tempo. Agora sei que na altura em que isso foi negociado, o setor concordou com isso, porque também o valor de um voucher é um valor superior ao preço real do serviço. Portanto, só retificar aqui, porque o doutor enganou-se, é que num voucher de 30 euros, ok, para a ATL fica cerca de 4 euros. Portanto, um turista receberá 26 euros. Não recebe na altura, recebe aquilo transita para a conta do industrial um mês depois. Quem é que paga os impostos desse valor? Isso será o industrial. É a empresa do táxi. A Câmara de Lisboa não paga nada. Não paga. Tem uma receita líquida por cada tem, transporte, diz o senhor na casa dos 4 euros, é isso? Sim, perto de 5 euros. Sim. Mas a título de quê? Num voucher de 30 euros. Mas a título de quê? A título, como o Sr. Domingos agora referiu... É que se um taxista for confrontado com um valor inferior a esse, é acusado do crime de especulação, nem que seja por 1 euro. Ou por 2. Sim, é por um facto. A questão que se A coloca base é... das autoridades, as autoridades, se eu levar, nem que seja 50 cêntimos a mais, Sim. é considerado um crime de especulação. Eu não posso levar nem a mais, nem a menos daquilo que marca no taxímetro. Se eu levar 50 cêntimos, é considerado um crime de especulação. A questão é se a Antral concorda que a Câmara Municipal de Lisboa recebe esse dinheiro. Não, é óbvio que a gente gostaria de recebê-lo todo, mas de qualquer das maneiras há aqui uma questão que temos que analisar com alguma calma. Que é assim, existe na lei várias tipologias de serviço. O serviço a taxímetro, depois existe o serviço a contrato, o serviço a percurso que não está regulamentado e a questão dos vouchers, penso que sim, não tenho bem certeza disto, mas que estão aqui as autoridades que eu penso que são capazes de me ajudar a esclarecer isto. O sistema do serviço de voucher, penso que sim, na questão do serviço a contrato. Que é contrato, Porque no serviço a contrato eu posso praticar o preço que eu quiser, entre aspas, desde que esteja escrito. Portanto, posso levar a mais, se o cliente concordar, ou tanto posso levar a menos, se o cliente concordar também. Desde que esteja escrito, eu posso praticar esse tipo de situação. Portanto, não se pode meter isto dentro da questão da especulação, porque o cliente concordou em pagar aquele valor. Ok? Eu não sou jurista, nem sequer advogado, como tal, tenho algumas dúvidas sobre isto. Mas, na altura em que isto foi negociado, foi logo acordado que os valores a praticar seriam valores superiores, porque haveria todo um serviço administrativo e de publicidade por trás que alguém teria que pagar. Tal e qual como este novo serviço que agora neste regulamento a Câmara propõe, o tal euro, é para criar o tal dito fundo, para ajudar a modernização do setor, mas também para criar algumas modernices, se é que se pode chamar assim, que são sempre bem-vindas, na questão no aeroporto, por forma a poder controlar isto, ou seja, pôr umas cancelas de acesso, câmaras de vídeo, leitores de cartões, tudo isso custa dinheiro e tem que ser mantido. Portanto, esse euro vai para esse dito fundo, que depois sai daí para a manutenção desses equipamentos e para a modernização do setor. Pelo menos é isto que é esta a ideia que nos E os tais 4 euros vão para onde?
neste momento são para a Câmara de Lisboa. A Câmara de Lisboa Para o depois é que ATL. saberá para o ATL e tem uma estrutura pesada. que eu sei. Só aqui há uma questão, é que o serviço a contrato, de facto, eu se fizer um contrato com um passageiro, eu não o posso fazer na hora. Mesmo ele escrito, eu não o posso fazer. Mas o contrato existe já feito das Eu se chegar ao associações. aeroporto, fazer um contrato em que a pessoa me pergunta assim, vai levar estas malas todas, somos Mas 7, 30 eu dias. estou a dar exemplos, são 7 pessoas, vai levar estas malas todas, quanto é que o senhor me cobra daqui do aeroporto ou até lá? Eu não posso dizer que eu vou cobrar X dinheiro e vamos fazer um contrato na hora. É impossível. Não é legal. Não é legal. A única resposta que eu tenho que fazer a única resposta que eu tenho que dar é dizer ao passageiro que eu levo estas malas todas, são 7 pessoas, e o que marca aqui no táxi é aquilo que o senhor vai pagar. Não posso estar a fazer outro contrato. Porque a lei não me permite fazer outro contrato. Mas é que este contrato foi assinado entre a Câmara de Lisboa, a ATL e as associações do setor há mais de 30 dias, as associações do setor, como representantes dos taxistas. Sim. Daí fazerem valer a Eu sei. questão de mais dos 30 dias. Sim. Penso eu que é assim, mas está aqui as autoridades. Conhecimento que eu tenho também. Eu só precisava fazer uma pergunta. Há quanto tempo que esta modalidade de voucher foi lá aplicada no aeroporto? A modalidade do voucher tem já 2004, exato. E foi 2004. um contrato, digamos assim, Foi um feito contrato pelas entre a Câmara entidades. Municipal de Lisboa, a ATL, que foi feito na altura, portanto, o Turismo de Lisboa, e as respectivas associações. Primeiro com a Antral e depois com a Federação Portuguesa do Gás. Foi posto primeiro lá um balcão, que estava noutro sítio, e agora... Quem negociou o contrato primeiro foi a Antral. A Exatamente. Federação juntou-se mais tarde. Porque não queria, inclusive, a Federação... Depois juntou-se também A e agora Federação não funciona quis, a Federação era contra os vouchers e até fez manifestação no aeroporto que não queria os vouchers e depois se juntou-se. repararem, há um pormenor, já devem ter reparado nisso, os carros que são da Direção de Sistema Voucher têm autocolante no vidro. Os autocolantes e a Antral têm começa por A e a Federação começa Tem por o F. F, exato. Tem o número, tem Que agora, a a letra e o número. ATL, é só uma explicação que o Sim, José sim, Domingos sim. não deu, que a ATL não trabalha só com táxis. A ATL, neste momento, tem sócios também das animações turísticas, em que alguns casos são Ubers e de outras plataformas que também fazem esse tipo de serviço. É verdade, é um facto, porque são animações turísticas. Além de terem a aplicação, são chamados pelo nome da empresa, porque têm uma animação turística e o ATL dá, como aos T's, aos carros de turismo, carros caracterizados que são letra T, que também fazem esse tipo de serviço. Primeiro até são eles a fazer. E quando precisam mais de carros, ligam para as animações turísticas, que há indivíduos que são de animações turísticas, e também têm plataformas, não só Ubers, como outras plataformas, trabalham a dois lados. Como é uma animação turística que também não podem fazer, a animação turística não pode fazer este tipo de serviço. Não. E até outra questão, tem que ser agência de viagens, porque a animação turística não pode ir ao aeroporto, fazer um transfer para o hotel, ou ir ao hotel fazer um transfer para o aeroporto. Isso é ilegal. Portanto, a animação turística tem que ter um contrato em que vai buscar as pessoas ao aeroporto e tem um contrato de 3 dias, 4 dias, onde vai, onde deixa de ir, onde com horas. Existe nitidamente uma falta de harmonia destes regimes todos. É um Parece que facto. cada um tem o seu regime. E um outro pormenor que é a animação turística pode efetuar transportes, conforme o próprio nome indica, animação turística, pode efetuar transportes para um evento que ela pode Sem dúvida que sim, para um Se eu, evento. enquanto empresa de animação turística, promover um torneio de golfe e chegarem 50 pessoas ao aeroporto, eu posso buscar as 50 pessoas ao aeroporto porque vêm participar num evento que sou eu que estou a organizar. Admiro para isto, tens de ter um Agora, contrato exatamente, devidamente estipulado a dizer isso. Normalmente Sou eu que organizo o evento. Sim, é um facto, Agora, é outros eventos realidade. não É realidade. A agência já pode. Isso é facto, isso é facto, isso é facto. Mas é isso que não existe. Claro. Existem vários casos neste momento, inclusivamente, doutor, deixe-me dizer uma coisa, inclusivamente do próprio setor, indivíduos que têm táxi, que têm uma carrinha, compraram uma carrinha descaracterizada, fizeram uma firma de animação turística ou juntaram ao objeto social da própria empresa dizer que tem animação turística e fazem esse tipo de trabalho. Que é uma ilegalidade. Eu só queria voltar um pouco atrás no que diz respeito à denúncia da Convenção. A Convenção já foi denunciada há 3 anos. Sim. Quer por uma, quer por outra associação. Bom, mas entre o facto de nós denunciarmos a Convenção e entrarmos nesse dito vazio, eu volto a repetir, eu não sou jurista, mas as coisas não... Eu penso que nós não podemos entrar nesse vazio
Porque realmente, deixe-me dizer isto, eu não sei se é possível. A questão do serviço público tem que ser assegurado e nós somos regulamentados pelo Governo e não podemos praticar os preços livres. Portanto, tem que haver sempre algo que nos balize. Mas se calhar é uma ideia, não sei, é como digo. Mas Eu sei que a convenção foi denunciada há 3 anos. Deixe-me só dizer o seguinte. Eu gostava por ser um dia facultar as provas de denúncia da convenção. Isso pode ser Ou por carta registada, ou o que tiver. Uma razão muito simples. A situação da convenção funciona muito à semelhança dos instrumentos de regulamentação coletiva. Contratos coletivos de trabalho. Logo que haja uma denúncia, significa que aquela convenção deixa de estar em vigor. Por isso é que há um prazo para efetivamente se instarem negociações. E por isso é que existe a tutela. Se a tutela não retoma as negociações sobre essa convenção, pode ter a certeza absoluta. Denunciar um contrato é dizer, comunicar à outra parte que o contrato já não existe. Ou seja, na prática, isto nunca foi colocado em termos jurídicos, não conheço que tenha sido colocado, mas faz todo o sentido. Se não há uma convenção que vincula... Sim, se é denunciado ou denunciaram ou denunciaram, não podem voltar atrás. A tutela aí não pode fazer nada. O contrato não é só da tutela, o contrato também é vosso. Quando vocês dizem, esta convenção já não me vincula nem a mim nem aos meus associados, a tutela não pode fazer nada. Ou negociam... Isso na prática depois é mais complicado. A prática é aquilo que a gente quiser no dia a dia. Nós temos aqui vários problemas ao mesmo tempo. E estamos aqui a ver que há aqui situações em que a especulação não pode ser imputada aos taxistas. Há aqui, não sei se o Bocha... Nem sempre aos taxistas. Não sei se o Bocha tem uma grande adesão ou não. Se calhar não tem grande adesão. Mas, na verdade, também não funciona. Ou seja, tem que haver aqui um sentimento de justiça pelos trabalhadores deste setor, designadamente na situação profissional deles, nas expectativas que têm. Tem que haver um sentimento em que a lei não pode ser só para uns e deixar de ser para outros. Tem que haver aqui uma certa igualdade. Tem que ser criados princípios. Se o legislador não faz nada, alguém tem que fazer. Porque, pelos vistos, agora há aqui várias distorções do mercado. E nesta situação não sei como é que os agentes de autoridades conseguem efetivamente orientar. Porque temos taxistas de uma maneira, outros taxistas de outra. Estão uns lá à procura ilegalmente de clientes, quando não podem estar. Não é com câmaras de vigilância que isto resolve. Resolve sobretudo em cada um saber quais é que são as suas obrigações e quais é que são as normas. E acho que há aqui muita distorção. Eu não sei, sinceramente... A nossa legislação é de 98. Pronto, mas não tem nada a ver com a realidade hoje em dia. Não, 98. O 251 e o 263 são de... 251 tem vindo a ser alterado, mas são de 98. Eu tinha uma pergunta para os seus agentes, se conseguem, no meio deste emaranhado todo, perceber quando é que alguém está a prevaricar ou não está, e se tem ou não tem instruções concretas sobre o que é que devem fazer. Porque no mesmo serviço, uma pessoa efetivamente cobrar valores diferentes, consoante esteja ou não abrangido pelo voucher, consoante esteja ou não uma viatura, pode ser a mesma empresa, tem 2 viaturas com fins diferentes. Quem é que anda ali a distorcer o mercado, quem é que anda a praticar isto? Se conseguem, e perante uma convenção denunciada, ainda consideram que há base legal para entregar ao Ministério Público uma participação com base numa convenção que já não existe. Está denunciada por uma das partes. Ou seja, se existe uma informação técnica suficiente para este efeito, ou se andamos todos aqui, cada um a fazer o melhor que pode no dia a dia, sem saber exatamente qual é que é a realidade em termos jurídicos. O que a PSP garante é, relativamente à convenção, ela foi, é um contrato que foi efetuado. Nós só podemos trabalhar a nível de base legal. Nós não vamos inventar uma legislação, não é? Correto? E vamos comunicar ao Ministério Público tudo que tenhamos, que chega ao nosso conhecimento, que tenhamos, que seja ilícito criminal. Correto? Se desde o momento em que a convenção ainda está em vigor, pelo que eu percebi, a meu ver, se há um contrato, se ambas as partes, apesar de haver a denúncia por parte de uma das entidades, apesar da convenção ainda estar em vigor, os meus colegas não têm qualquer legitimidade de dizer que aquele contrato não é válido, visto que ambos ainda estão a aceitar a convenção, correto? Se calhar não está denunciado. Nunca Não sei. Nunca se ninguém. Dizer que a PSP trabalha com legislação palpável, digamos entre aspas. Eu não vou dizer aos meus colegas para irem trabalhar de uma forma quando ainda não temos base legal. Isso foi um contrato aceito por ambas as partes, correto? Contrato particular entre as partes. A PSP não vai comunicar, nem vai ser chamada, porque vocês aceitaram. Pois é verdade, mas por isso é que existe a própria Legislação da República para fazer a interpretação sobre isto. Uma vez que o senhor está a dizer que tem provas que denunciou, a denúncia tem consequências. A denúncia
é um desvincular daquele contrato, e com efeitos imediatos. Não, já foi há 3 anos e por maioria da razão, não sei que normas é que lá tinha em situação de denúncia. Sei que em termos gerais, um contrato a denunciar já não existe. Pelo menos para as duas associações. Poderá continuar a existir para a tutela, mas isso é outra história. Mas o que é certo é que continua a exercer a atividade assim. A tutela o que nos diz é que eu acho que até à assinatura de uma nova convenção. Mas aí quem tem que dizer é a Procuradoria-Geral da República se, perante as duas denúncias e há 3 anos, se a passividade ou a omissão intencional ou não da tutela significa que se mantém ou não o contrato em vigor. Ou seja, a Procuradoria-Geral da República, se emitir um parecer sobre isto, depois tem influência. Sim, mas isso vocês têm que trabalhar por isso. Nós não vamos trabalhar sem termos. Mas não tenha dúvidas. Se ninguém o fizer, o partido tem que fazer. Deixa-me dizer o seguinte. Isto, como eu estava a dizer há pouco, na prática isto é muito complicado. Vamos ver uma coisa. Nós denunciámos a convenção. Não te liguei. Depois durante a semana. Eu não sabia. Posso enviar a comprovativo disso. De qualquer das maneiras, vamos fazer aqui um cenário real. Se calhar não um cenário não real. Eu, por acaso, aqui não podia ser um cenário real. Vamos fazer um filme. Nós denunciamos a convenção e achamos que não estamos vinculados a ela. Mas, como toda a gente sabe, nós temos um taxímetro a bordo. Taxímetro esse que é programado, que é verificado e que é selado e que tem que ir ali para aqui. Ora bem, os aferidores dos taxímetros só nos colocam lá aquilo que a tutela manda colocar. Como é que eu posso? Eu denuncio, digo assim, não, eu não quero praticar este preço, eu já não concordo com isto, denuncio isto, eu quero que me aumente a bandeirada mais 10 cêntimos. Mas eu não posso chegar ali ao homem dos táxis e dizer, pá, põe lá mais 10 cêntimos. Não posso, porque não tenho base legal para isto. Existe uma base legal que é de quantos em quantos metros é que aquilo cai. Portanto, tudo isto tem regras que só funcionam quando a tutela diz para os instaladores dos taxímetros, via IPQ, diz, a partir de agora as frações caem, em vez de cair de 100 em 100 metros, passam a cair de 80 em 80 metros. Se a tutela não disser isto, nós temos que andar com aquela classe está, porque temos que põe lá outra. Ponto. Está a perceber? Está bem, mas isso não resolve a questão. Pois, está acredito. O mesmo. Se não licença, tenha a bondade. Assim, antes de mais, em nome da PSP, eu posso assim trabalho aqui presente. Como eu disse, estamos aqui no âmbito da nossa semana de divisão. Somos a secção de informações da PSP do aeroporto. Ela teve já no trânsito, isto é uma matéria um bocadinho, para a minha parte, como agentabilidade, um bocadinho para o meio. No âmbito estatal e no âmbito taxista mesmo, não posso dar uma opinião jurídica, apesar de ser e altamente ser. Agora há aqui uma questão, há várias questões que estão aqui a ser levantadas por vocês, no âmbito mais do vosso corporativismo, interesse ao fim e ao cabo que isto evolua, devido à competência que está a ser um bocadinho, começou por ser um bocado desleal e tem-se mantido, apesar de haver agora atualmente uma legislação em vigor que está aplicada com um setor e com o vosso setor está aplicada de outra forma, é o que me parece ao fim e ao cabo, e o vosso interesse é evoluir. É por isso, tanto a nível económico, por parte de quem trabalha na estrada e por parte da sua parte como advogado, neste caso da Federação, e da parte da Antal. Não. Nós estamos aqui em representação. Estou aqui como presidente do partido. Eu, apesar de ser motorista de táxi, estou aqui em representação do Partido Trabalhista Português. Aqui o partido é colocado como instrumento em defesa da causa dos taxistas. Não é o contrário. Agora, neste momento. É o partido a ser utilizado pelos taxistas para se dizer. Primeira forma. Basicamente, onde é que eu queria chegar? Há vários problemas no aeroporto. E agora, cingindo ao nosso conhecimento mais, ao fim e ao cabo, genérico do aeroporto de Lisboa, de tudo aquilo que envolve criminalmente, contra o nacional, ou o tipo de regime que é aplicável, neste caso, todos os dias, 24 horas aos taxistas, e um escrutínio também da parte dos mídias, como o Marcelo cá disse bem, se vocês dizem que são escrutinados pelos mídias, o que é que nós devemos dizer com polícias? Mas isso a parte já é outra questão. Mas confesso que realmente em Portugal é complicado todos os dias trabalhar de forma honesta e ao fim e ao cabo gerir quem é e quem não é, comemos todos pelo mesmo saco e às vezes quem faz uma coisa mal, todos caímos naquele tendencionismo, não, somos todos iguais, somos todos mal polícias, todos mal profissionais. Eu com este homem, no início da minha carreira profissional no aeroporto, tive um zaguizado, mas ele ao fim e ao cabo também percebeu que estamos todos lá para ajudar. Ao fim e ao cabo acho que foi sempre assim e a partir desse momento, e evoluímos, como é óbvio. Eu estou aqui sempre para cobrar. Sabe isto? Perfeitamente. E agora, há ali um problema enorme neste momento.
que é o interesse vosso pleno de haver ou não um voucher permanente para aquele serviço. E eu acho que é isso que vocês têm aqui ao fim e ao cabo decidir, para evitar especulações, ou seja, em 10 há um que pratica, para nós ao fim e ao cabo vocês defenderem-se desse tipo de tendência ou escrutínio social que todos os dias é imposto, se vocês querem ou não decidir ou negociar esse tipo de ideal de criar um voucher para o preço estar definido. Ou seja, o taxista entra naquela praça de táxis, das chegadas ao aeroporto, quando entra ali esperando meia hora, uma hora e meia, ou 2 horas, seja lá, ou 15 minutos, sabe que vai ganhar X. Isso é algo que vocês têm, ao fim e ao cabo, decidir. E o passageiro também sabe quanto é que vai pagar. Pronto, mas é vocês defenderem esse ponto final. Eu vou entrar ali e vou ganhar 26 euros, ou 30 euros, ou 50 euros. A seguir volto lá e ganho mais 50 euros. E por dia faço 10 viagens e ganho 500 euros. Pronto, está a perceber? É esse tipo de negócio que eu acho que tem de ir essa polícia, que é, nós estamos ali para haver efeitos de evitar a alteração da ordem pública, que é isso que o nosso comandante pretende, e ao fim e ao cabo, evitar ao máximo que vocês sejam prejudicados, ao fim e ao cabo, a nível de controle nacional, porque às vezes tem que, ao fim e ao cabo, como todos nós, temos que não cumprir a lei para trabalhar. Eu, por exemplo, se vou trabalhar como polícia, às vezes para ir a um local tenho que passar um pedaço contínuo, ou 2 pedaços contínuos, ou um vermelho. Está-me a legitimar, mas há coisas que estão. O direito à vida, mas sabem muito bem, é inviolável. E nós temos que justificar toda a nossa conduta. E nisto é preciso ter as coisas bem escritas. Mas se eu quero dizer, bem, vamos passar isso escrito. Vocês têm que decidir se querem ou não um valor fixo ali. E a partir desse momento, também, em reuniões com a ANA, com o PSP e com quem tiver que decidir isso, se querem voltar a ter uma taxa de taxas nas partidas, ou se não querem. Ou se é possível, ou se não é possível. Porque neste momento o que nós verificamos ali é que este homem está 1h30 lá em baixo, ou 1 hora à espera para ter um cliente, quem vê as partidas, um taxista de fora, chega lá e está ali às voltas, ou encosta ali 5 minutos, até o polícia vir e diz, você tem que sair porque isto não é... Está a perceber? Mas estão lá em baixo 1h30, à chapa de sol, ou à espera que alguém, depois aparece um serviço para ir lá abaixar, só para ganhar 5 ou 6 euros, e lá em cima está o pessoal todo à espera, estacionado no âmbito já do limite, é puxar pelo agente da autoridade, bem, vamos autuar este homem, 30 euros ali, estacionamento indevido, porque senão vocês automaticamente não se prejudicar vocês próprios lá em cima. Pensem nisso, partidas, é muito importante pensar nas partidas, no valor fixo lá em baixo nas chegadas, em parte das cancelas e dos cartões de acesso também possivelmente será uma boa hipótese para, fim ao cabo, perceber quem é que trabalha ali efetivamente e quem se dedica àquilo. Cancelas já existiram lá. Já existiram, mas sabe o que é que aconteceu? Deixaram de existir porque as pessoas, aqueles pinos que estão ali à volta da praça, fui eu que fiz o pedido ao antigo diretor do aeroporto para que havia alguns indivíduos espertos que ainda existem, a gente sabe quem são. Neste momento aquilo está mais calmo porque temos resolvido o problema e foi posto aqueles pinos para que as pessoas não entrassem, porque era por via telefone, chamavam e metiam à frente. Porquê é que se pôs as cancelas? Pôs as cancelas para que evitar essa situação. Quando entrava dentro da praça, quando saía tinha um cartão, e chegava cá ao topo, que tem outra máquina, entrava ali e a cancela abria e eu entrava. Era sinal de que eu tinha cumprido a minha própria ordem. O que é que fizeram aquilo? Começaram a variar as máquinas. E neste momento estão variadas completamente. Gastou-se ali uma pipa de massa e não funcionam porque esses... Vocês investiram? Nós não, a Ana investiu. Foi a Ana que investiu, mas é dinheiro. Eu sou um homem que não tenho... Eu preocupo-me com aquele espaço, não é meu, pertence à Ana, mas é uma preocupação porque eu vivo ali diariamente. Portanto, eu não gosto de ver aquilo sujo. Como vocês sabem, eu sou sempre um indivíduo que estou preocupado nas casas de banho, no papel, nos caixotes cheios de lixo, porque vem agora o verão, as pessoas comem frutas, estão ali e criam um bicho. Portanto, ando sempre em cima daquilo. Porquê? Porque é a minha segunda casa. Isso é uma preocupação minha, que eu tenho que ir a ter, eu e os meus companheiros de trabalho também deveriam ter esse tipo de preocupação. Portanto, alguém averiou aquilo para que aquilo não funcione. Pronto. Porquê? Porque há 2 ou 3 espertos que neste momento a situação está mais calma, porque há uma equipa de pessoas que já os chamou a atenção, não tornas a fazer isto, porque senão não entras aqui. Tem que ser assim, infelizmente tem que ser assim, porque senão não funcionam as coisas. E vocês sabem tão bem como eu, não é? Agora temos um problema
na área das chegadas, com indivíduos que não são taxistas, uns dizem que são da Uber sem serem da Uber, são indivíduos que vêm de fora, com carros particulares, em que diariamente andam lá dentro e não há um serviço cá para fora. Ainda há dias me telefonaram, estava eu na praça, e me deram o telefone de uma senhora, porque a senhora ia para a Alverca, 2 indivíduos agarraram-me na mala, que a senhora até teve medo, pensou que isto vão-me roubar. Não, era para ir para um carro descaracterizado, que era melhor que o táxi, porque o táxi ia roubá-la, e eles não a roubavam, e pediram mais dinheiro do que o próprio táxi. Isto conta uma senhora a mim, ao telefone, porque ia com o colega e o colega disse. Não, já transmiti isto. Sei que isso é pessoal, mas não é por aí. Agora a questão aqui mais importante é, isto também tem que ser denunciado para efeitos de tutela, tem que ser legislado. Isso é algo que neste momento é um vazio legal. Não é crime. Mas sabe porque as pessoas têm medo, pá. As pessoas têm medo. Ouça, mas não é isso. O problema é que nós, como agentes da autoridade, e agora aqui pegando a parte do direito, não é? O próprio juiz, quando está a julgar alguém, aplica a lei. Isso está a lei. Não está lá a dizer, você leva 5 anos porque me apetece. Agora o caso é este e eu vou decidir que é assim porque eu é que mando aqui. A autoridade, nós aplicamos a lei. Quem legisla é a Assembleia da República e ponto final. Agora, vocês têm que expor as coisas ao vosso sindicato, negociar entre vocês todos o que é que pretendem mesmo fazer, a tutela depois a negociação com o sindicato, há de chegar a um acordo para toda a gente evoluir e a sociedade começar a funcionar de uma forma diferente. Agora, a mim dá-me um prazer, como agente da autoridade, e a Marisela exatamente igual. Nós vemos essas pessoas, sabemos quem é que foi da política e prendemos, não tinha problema nenhum fazer isso. Agora, mas vou prendê-las como? Vou dar voz de detenção ilegal a uma pessoa, depois chego lá abaixo, é a PSP que é mal vista, não pode prender uma pessoa sem mais nem menos. Eu penso que eu aqui vou dar uma ideia. Eu peço desculpa, mas eu tenho que dar, eu não devo interferir com a polícia, mas tenho conversado com alguns superiores dos senhores e tenho posto algumas questões que também me dizem que é impossível, que não há lei para se fazer seja aquilo que for. Inclusive, sei que o chefe Gomes andou à civil dentro da própria área e que localizou algumas pessoas, identificou-as e fez o seu trabalho. Eu penso é que o trabalho, às vezes, não é um trabalho perfeito. Ou seja, eu acho que eu, se estivesse ali naquele lugar, deixava eles fazerem o trabalho todo. Inclusivamente, deixava carregar os passageiros e depois de estarem carregados no respectivo viatura, eles deixam ou no parque de cima, no parque número 1, portanto, entram pela gara onde saem os passageiros e vão por trás e entram pelaquela porta que é ao pé do vosso gabinete, ao pé da vossa esquadra, entram por aquele portão ali. Às vezes não caem em cima no parque todo, mas quando dá-me nas vistas, entram por aí. Portanto, esse parque está sempre cheio de carrinhas e estão lá. Angariam ali o serviço, passam pelo pé da vossa esquadra e vão para esse parque carregar. Eu deixava-os carregar. Depois de estarem carregados pelos respectivos passageiros, eu acho que a lei permite isso, identificar os respectivos passageiros, não deixar fazer o serviço, e aí isso tem um... Isso aí eu fazia o quê? É em flagrante delito. Não estão a fazer um crime em flagrante delito. Pode fazer aqui. Não sei o que é que posso fazer, mas eles não estão autorizados a... Não há nada legal. Eles não estão autorizados a angariar. Se eu for angariar um serviço, eu guardo o meu tato. Sim, mas posso falar. Eu deixo o meu carro onde eles deixam o carro deles. Com o carro identificado. E vou para ali porque eu sei fazer isso, sabe? Eu tenho 46 anos de aeroporto. Eu vou-vos dizer a vocês uma coisa. Eu tenho 46 anos de aeroporto. Na altura que havia muito trabalho, a minha vida era essa. Eu deixava o meu carro, ia lá dentro, matava um serviço, ia para o Porto, ia-me embora. Ia para o Algarve, eu só fazia isso. Eu sei fazer isso. Melhor do que eles. E conheço aqueles campos todos. Eu vou lá pôr o meu carro. Eu já disse isto a alguém. Eu vou lá pôr o meu carro e vou matar o serviço. Como sou bastante conhecido, isto cai-me ali um bocado na minha trindade. Mas eu vou fazer isso. Vou matar o serviço. Eu vou angariar o serviço. E levo o serviço para a minha carreira. Eu sou apanhado por vocês em flagrante delito, o que é que vai acontecer a mim? É uma coisa de 2.500 euros. Está a ver? Depois vai para a Câmara e depois está a ver como é que eu tenho... Está a ver que eu tenho aqui a coima de 2.500 euros? Não tem, não. Sim, eu também. Os 2.500 euros não tem. Se for um carro particular, não é apreendido os documentos do carro? Não. Pois, esse é o problema. Mas eles também têm. Eu acho que o poder... Há uma série de pessoas ali, entende? Que é falso, aquilo que eles dizem que são por conta... Aconteceu-me a mim, um dia à noite, já vai há uns 4 ou 5 meses, eu fui ainda 4 ou 5 meses ou mais, porque ainda não estava os carros ali para carregar, era diferente.
Eu sou consultado por uma pessoa, estou aqui dentro da minha carrinha, e daqui desta parte do passeio, há um indivíduo que me pergunta àquela hora da noite, eram 10 da noite, onde é que estava o serviço de ali para Castelo Branco. E eu disse, posso chegar? A esta hora, com portagens e tudo, à volta de 300 euros. 250, 300 euros, à volta disso. Ah, está bom, está bom. E não liguei. Continuei para a frente e vou carregar o meu serviço. Qual é o meu espanto quando estou a carregar um casal com 2 crianças e a pôr as malas dentro do carro, aparece um indivíduo. Eu fiquei espantado. Não é, eu vou dizer para o senhor, não é aí, não é aí. Espera aí, mas não é aí, mas o senhor vai também para Castelo Branco, como é que é? Não, eu tenho ali o meu carro. O seu carro? Então, peraí, então o gajo tinha perguntado quanto é que era, e eu tenho ali o seu carro. Mas o seu carro para quê, pá? E continuei a pôr as malas. Diz-me assim, mas eu tenho ali o meu carro, eu é que levo os senhores. O senhor leva 300 euros, o senhor leva 300 euros, e eu vou levar 200 euros aos senhores. Espera aí, mas você tem um carro, mas o senhor é táxi, onde é que tem o seu táxi e tal? Comecei a observar, até que chamei o polícia. Diz-me ele depois que era da Uber e que era daqui, que era daquela. Senhor agente, faz favor, vai identificar este senhor que está aqui, vai ver onde é que ele tem o carro, que carro é que é, porque os senhores não quiseram ir. Os senhores tiveram medo. O casal e as crianças tiveram medo. Depois contaram-me no caminho o que é que tinha acontecido. E quando eu disse isto ao polícia para os identificar, ele começou a correr por ali abaixo, tinha o carro naquele parque em frente ao silo da nossa praça de táxi. Os senhores depois contaram-me no caminho. Eu fui a deixar grande fácil. Os senhores contaram-me no caminho e tiveram medo. Eles foram interceptados dentro da carne, porque de facto era para Castelo Branco. Disseram a esse indivíduo que era para Castelo Branco. E perguntou o preço, e ele lá disse o preço, pois. E os homens tiveram medo e vieram para a fila dos táxis, corretamente. Calhou-me a mim sem querer. O que é que calhou? Porque os homens não quiseram ir com ele. Eu já identifiquei essa carrinha, que é uma carrinha Mercedes. Essa carrinha está identificada dentro da polícia. E eu continuo ali a ver o indivíduo todos os dias. E a carrinha, que agora eu parava, inclusivamente já dei conhecimento onde é que a carrinha para. Sim. A carrinha para agora, sabe onde? Na rotunda do relógio, na rede Não vamos enviar mais por isso. É assim. Nós somos o gabinete de informações. Sim, eu sei. Eu sei. Felizmente e infelizmente para vocês, sabemos quem são, que carros é que são e onde é que estão. Ok? Agora, não há efetivo suficiente para este tipo de situação. É impossível nós mantermos aqui constantemente, devido ao fluxo de trânsito e ordem pública que há ali, necessidades dos táxis, necessidades dos passageiros, chegadas, partidas. O aeroporto é muito grande, passam ali 30 milhões de pessoas por ano e, às vezes, o trânsito em si, o interesse do trânsito é o fluxo de trânsito para toda a gente conseguir ir ao aeroporto, sair do aeroporto, entrar no aeroporto e depois também trabalhar. E o trânsito, estamos a falar de um efetivo 5, 6 homens por turno, 16, meia-noite, 16, meia-noite. Eu compreendo isso perfeitamente. Agora, isso está, como você sabe, do chefe Gomes, eu estou a dizer isto porque você já sabe disso do chefe Gomes, a partir deste momento, se está sabe alguma coisa da minha chefia, está por dentro da situação de eu andar a seguir ou não. Portanto, ele deve saber também quem são esses indivíduos, os carros, ok? Pronto. O que é que nós podemos transmitir ao nosso comandante? Que é para isso que a gente aqui está, não é? Nós vamos aqui a dar soluções como agentes, que é decidir ao comando. Estamos aqui a revisar o nosso comando e para transmitir o que é que vocês estavam aqui a decidir, a pensar fazer no futuro, o que é que querem decidir, o que é que querem transmitir ou evoluir e alterar, e é isso que nós vamos fazer, tanto eu como a Marisela, é transmitir ao nosso comandante de divisão o que é que foi aqui debatido e transmitir à polícia. Agora, em relação a esse assunto, o que é que vocês querem propor ao nosso comandante? Deixa-me. Eu sei que isso nós só podemos dizer ao nosso comandante. Não, mas eu quero. Não, por amor de Deus. E já vi que já Não faças, tinha pedido para intervir, faça favor. Não, os amigos. A questão é duas questões muito rápidas. Primeiro, esta questão que foi levantada aqui, da questão de o que é que nós pretendemos. A questão do voucher, eu penso que a questão do voucher é uma situação que pode perfeitamente, voucher de preço único, pode perfeitamente existir na aeroporto. A Antral é contra uma única só forma de pagamento. Vamos dizer, bom, se calhar depois o problema vai-se continuar a manter. Mas a questão que se coloca é muito simples. Nós, neste momento, vivemos no aeroporto com o problema, vivemos no aeroporto e não só com o problema da concorrência. Nós já fizemos um estudo, e já falámos com a Ana também nesse aspecto, tivemos uma opinião do Vitor também que esteve presente, e apresentámos esta questão, e a própria Ana, quer a própria Câmara, concordam connosco. O voucher não pode ser a solução milagrosa para o aeroporto. Porquê? Porque vamos lá ver uma coisa. Em termos de logística,
vocês ainda agora falaram que o aeroporto é muito grande e tem um grande fluxo de pessoas. Se toda a gente que chega ao aeroporto for obrigada a comprar um voucher para andar de táxi, nós passamos a ter mais problemas ainda. Porquê? Filas. Porque tem que haver montes de balcões e máquinas automáticas para comprar os vouchers. Filas. As pessoas já vão para a fila para apanhar um táxi, depois para a fila para comprar o voucher, é muito mais fácil pegar no telefone e chamar a Uber. Portanto, nós passamos a ter menos clientes. Portanto, nós somos a favor que o voucher entre na cadeia das formas de pagamento, mas não seja a única forma de pagamento. Façam um voucher eletrónico. É uma hipótese. É uma Código hipótese. de barras, leva o leitor no carro. É uma Já vem com o hipótese. voucher com É uma hipótese que está a ser discutida. É uma hipótese que está a ser discutida. É essa questão do voucher eletrónico, porque realmente resolve parte do problema. Portanto, essa é a nossa luta. Porque nós queremos e sabemos que qualquer solução que passe por muita manipulação do taxímetro, o problema vai se manter. Sim, já não tenho dúvida Sabemos disso, não é? isso. Isso a gente sabe perfeitamente. Tudo o que seja o ser humano, tudo o que seja o ser humano a decidir, está lá o problema. O problema mantém-se. No que diz respeito à questão da agregação de clientes, nessa mesma reunião, a própria Ana apresentou uma solução que eu gostei pessoalmente. Porque sabemos que esta situação não vai acabar nunca. Nós, por essa Europa fora, sabemos que isto também acontece. Pode-se tentar reduzir. A administração da ANA apresentou uma solução que está a ser aplicada no aeroporto de Orly, que também parece que tem problemas graves nesta matéria, em que eles iriam estudá-la e depois iriam falar connosco sobre isso, que era a colocação de uns MUPIs ou de uns cartazes em que apelavam às pessoas para viajarem só em táxis lugares. Fazer uma publicidade grande dentro do aeroporto, dizer viaje só em táxi lugar. Bom, ali com umas frases-chave a chamar a atenção das pessoas. A dar ali um tratamento de choque para que se alto. Se eles estão a chamar a atenção, é porque se passa aqui qualquer coisa. Então eu penso que esta é uma das formas de dissuadir um bocado essa situação. Sabendo nós que, pontualmente, isso vai continuar a existir e por mais esforço que vocês façam, nunca vão conseguir acabar com isto de vez, porque é impossível acabar com isto de vez. No que diz respeito à vossa atuação, e agora queria só, não sei que tempo é que nós temos para isto, para continuar esta conversa. À vontade. Eu sei que tu tens que ver. Mas a questão é que eu penso que nós no setor debatemos-nos com um problema a nível da fiscalização da PSP. É um problema que tem a ver também com a falta de meios que vocês têm e tem a ver com a falta de, às vezes, muita informação que vocês têm. Nós somos uma atividade altamente regulada e perfeitamente identificada. Portanto, para vocês é muito mais fácil fiscalizar um táxi do que fiscalizar um Uber. Porque sabemos quais são as regras, quais são as leis, quais são aquilo. Embora, por vezes, tenhamos algumas situações que eu penso que têm que ser revistas, nós já chamamos a atenção do vosso comando, tem a ver com o facto de que às vezes os nossos colegas dizem que há perseguição. Eu não acredito que haja, eu não acredito em bruxas. Mas eu penso que era importante que houvesse aqui uma interação entre as estruturas a nível superior para que... E a Antral tem feito alguma coisa nesse sentido, aí já pedimos ao vosso comandante novo, já pedimos uma reunião, porque para já que ele vai apresentar os nossos cumprimentos e depois também discutir com ele alguma destas situações que eu vou eventualmente ter que chamar a atenção. Até ver com o facto que nós, lá está a questão da legislação, nós sabemos de alguns táxis que são mandados, por exemplo, apreendem os documentos, porque têm um risco no para-choque. Nós sabemos que aquilo tem que andar certinho. Tem que ser. Uma viatura que faz serviço público tem que andar em condições. Agora, eu penso que tem que haver aqui um bocado de bom senso. E às vezes a revolta que existe no setor, entre o setor, os motoristas e os industriais, e a PSP passa um pouco por aí. Porque, em determinadas situações, o bom senso não prevalece. Da nossa parte, passa-se exatamente a mesma coisa. Agora, um risco no para-choques, um risco assim deste tamanho, aprender os documentos a um carro, que tem que ir uma inspeção B e está 3 semanas sem trabalhar, penso que é exigível. Eu penso que a legislação tem que evoluir neste sentido. Nós já propusemos várias vezes porque é que, meu amigo, isso não pode andar assim. Dê cálculo público, vai arranjar, paga a multa,
tem 8 dias para ir apresentar. Vai lá apresentar o carro e a gente, quando apresentar o carro, já está morto. Vai-se embora. Não pôs em causa a segurança. Por que tem que ir uma inspeção B? Quando a gente sabe que os centros de inspeções B nem todos os fazem, demoram muito tempo a marcar, vocês têm que mandar os documentos para o IMT, demoram 3 ou 4 dias, às vezes mais, lá chegar abaixo. É este tipo de articulação que nós propomos, gostaríamos de propor, e que os outros, a concorrência, como nós chamamos, não têm esse problema e que nos dificulta a vida. Portanto, tudo isto passa por aquela alteração que há pouco falou, tudo isto tem que ser metido ao barulho, passo o termo, porque nós assim não conseguimos sobreviver, não conseguimos combater com as mesmas regras. Porque se eu tenho um risco no para-choques, o meu carro está há 3 semanas parado e não posso trocar, a concorrência que anda com carros das rentacares, aquele carro bateu e 2 horas depois tem outro. E está a trabalhar. Não pode ser isso. Não é? O que eu queria acrescentar aqui só sobre os vouchers, há aqui um ponto que é essencial. Não chega só a meter um valor, porque isso vai obrigar, se hoje lá param 150 carros, passam a parar lá 200 ou 300. Porquê? Porque há um valor fixo. Não é? E vai sempre à procura desse valor fixo. E não vai impedir o facto de haver especulação. Portanto, o que eu acrescentava aqui era, não é só o voucher, tem que haver normas. Tem a ver que táxis autorizados para entrar dentro do aeroporto. Porque de resto não há... Não, mas de resto não vai ser. O contingente de táxis que Lisboa são 3.500 táxis. O que eu penso pode entrar lá. O que eu penso aqui é que deve haver, de facto, daquela praça de táxis, uma regulamentação. Inclusive, é um bocado no regulamento que está para... Exatamente. É a regulamentação da própria praça. Segundo o mestre do seu vereador, não só vai ser em maio. Mas como também para a polícia, também se passa. Mas só obrigado ali. Não, tu para uma coisa. Impostos. Concordo com isso. Espero que isso seja. Isso é importante até para você. Sempre sabe. Totalmente de acordo com isso. Eu não posso ir para ali. Vai ter uma regulamentação. O nosso eu não posso ir para ali. depois será enviado lá para cima. Mas vai entrar aqui. Eu não quero que as pessoas vão para ali de fato, gravatas, não sei lá, gato, e não sei o quê. Vão os mínimos. Mas eu percebo a ideia dele. Não, mas o que eu queria acrescentar aqui, não, mas o que eu queria acrescentar ainda é outra coisa. Se nós hoje demoramos 1h30 a chegar cá acima, nessa circunstância vamos continuar a, não 1h30, mas sempre 2h30. Não, mas é que sem dúvida. Porque vai, não, porque tem limite, mas vai continuar sempre a encher. E a pessoa que entra, se nós agora entramos, raramente agora a praça fecha, mas quando fecha, automaticamente abre logo. Temos ali 1h30 ali dentro. Se houver este sistema de voucher desta forma, o pessoal que anda cá em baixo, não tem serviço, vai tentar lá acima. Chegar porque há um valor fixo. É pá, 20 euros, por exemplo. Você propõe que se faça uma escala, é? Não é uma escala. Uma norma, neste caso passaria por uma autorização, só os táxis estão autorizados a entrar lá dentro do aeroporto. Não é possível isso. Então não vale a pena o voucher, porque o voucher não vai adiantar nada. Porque vai continuar a haver o crime de especulação. Porque a pessoa está lá 2h30 e vai fazer 20 euros para dentro da cidade. Eu não acredito que ele vai levar. Não pode passar 2h30. Não pode. A praça não aumenta. O número de elementos na praça é igual. Exatamente. O social dá 150 Não, é que se houver a regulamentação da praça, há muita a praça gente está que cheia. não fica ali a trabalhar. A praça está cheia, não é? Eu, quando chega à rotunda, já eu tenho aqui cheio de táxi. Mas não pode lá parar. Pois não. Vamos começar a dar voltas. Né? Ok? Eu vou dar uma volta lá acima. E quando eu vou dar uma volta, atrás de mim vem 30 ou 40 carros. E assim sucessivamente. E a praça vai ficar sempre cheia. E quando eu entrar, já eu perdi 15 ou 20 minutos cá fora para entrar. Com mais 2 horas para lá ficar dentro, são 2h30. É o risco da atividade. Contigo falar assim. Não, mas é o risco da atividade, mas o vosso desta forma não adianta. Para mim, na minha opinião, não adianta. 2 minutos. Eu peço desculpa que é assim. Se essa praça, e está-se a resolver isso, porque eu sei que se está a resolver, se essa praça for regulamentada, tiver um regulamento de praça, posso acabar, deixa-me acabar o raciocínio. A polícia tem outra forma de atuar. Primeiro,
Segundo aspecto, há muita gente que para neste momento ali no aeroporto que não vai lá parar. Não garantiu aqui. Vai embora, pá. Há muita gente que deixa de parar no aeroporto. Tem que ir mesmo embora. Eu paro do aeroporto há 30 e tal anos. E havia lá 3 agentes e uma agente que está, segundo eu sei, está na secretaria, que essa senhora, com a pastilha por baixo do braço, olhava, via que o motorista tinha agora por fazer, o motorista saía da praça. O carro estava sujo, o motorista saía da praça. Essa senhora fazia isso. Mas não se pode fazer neste momento. Eu posso estar no carro está sujo, eu acho que se deve fazer. Está sujo tudo bem, mas agora grande. se eu amanhã. Não, espera aí. E o Júlio, pá. Vamos lá ver uma coisa. Se eu me apetecer agora descer a barba, logicamente, vou começar a aparecer a barba. Eu não vou ver isso. É possível. Ó Vitor, deixa-me só dizer o seguinte. Estava na altura da gente fazer 2 ou 3 conclusões desta avaliação. A primeira foi um primeiro passo. A única coisa que o PTP aqui desejou foi colocar este tema outra vez a ser discutido de forma correta e sem ser com outros interesses. Por uma razão muito simples. Deve ser dos poucos setores em que existe uma chamada autorregulação. E concluímos facilmente que depende dos vários operadores chegar aqui ao entendimento. Não estão aqui todos hoje. O principal operador, necessariamente, que é a Câmara Municipal de Lisboa. Ou seja, enquanto a Câmara Municipal de Lisboa não fizer parte de uma reunião informal ou de uma reunião formal, nada feito. Os outros operadores, as empresas de táxi, as respectivas federações, ou os agentes de autoridade, não como intervenientes, mas mais como observadores, faz todo o sentido que se continue isto. O que parece ficar claro é que a tutela não legisla sobre estas matérias. Vocês não conhecem nada. A única coisa que existe é a tal convenção. Estará denunciada por dos efeitos. É uma questão que o próprio PTP vai colocar à procura de já, podem ter a certeza disso, que é para ver se alguém emite um parecer sobre esta matéria e este parecer será necessariamente vinculativo para todas as entidades. Outra questão que se coloca é que a tutela não vai intervir em nada, porque a tutela agora tem vários problemas. Agora tem que satisfazer a Uber, tem que satisfazer outros interesses. E como vocês sabem, a Uber tem a ver com interesses multinacionais. Não tem a ver com quem está em Portugal. E nós já nos habituámos muito tempo que este país é um país frágil. Os políticos aqui não têm força nenhuma, só fazem o que mandam. Fica um bocadinho essa ideia. Aconteceu em tempos, não sei se lembram, quando foi a questão da EDP, haver um ministro das Finanças que afinal trabalhava para a Iberdrola. Ou seja, existe sempre uma certa desconfiança de todos os cidadãos em relação a como é que estas coisas funcionam. Será que os políticos estão interessados em proteger a Uber? Será que estão interessados em proteger os taxistas? Ou seja, há aqui várias desconfianças. E mesmo a PSP se percebe que há aqui uma confusão. Esta confusão só deixa de existir quando as pessoas dialogarem com transparência. Ou seja, vamos ter que exigir de uma próxima reunião aqui ou no outro lado a Câmara esteja presente para dizer o que é que é sobre esta matéria. O que eu tenho a certeza é que o futuro, a pacificação do setor e eventualmente a realização das expectativas, quer dos agentes, quer das federações, quer sobretudo dos taxistas, depende muito deles e depende sobretudo da União. Porque temos visto das últimas vezes é que de facto há uma utilização em termos de instrumento para determinados fins e cria-se guerras entre uns e os outros. A comunicação social aproveita-se dessas guerras porque se não houver uma guerrilha, a comunicação social também não vê notícias. E tem que sempre haver aqui uma atuação com bom senso. Esse bom senso é imprescindível em tudo o que a gente faz na vida. E esse bom senso significa, será mesmo assim? Ter um bocadinho de pé atrás, se calhar não é bem assim. Vamos lá ver o que é que se passa. E este bom senso caracteriza normalmente as pessoas que têm já alguma idade e que não acreditam em tudo o que é dito da primeira maneira. Eu penso que este bom senso vai ter que existir, vamos ter que fomentar alguma pacificação disto. O que é que se vai conseguir? Já que mais não seja, trazer quais é que são os problemas que existem, qual é que é a maneira de os resolver, será com vós, será de outra coisa. Tem é que todos os intervenientes, designadamente no aeroporto, todos os que fazem transporte de passageiros, estão sujeitos à mesma regra. Não pode haver regra. É difícil um agente da autoridade aplicar a lei se há uma exceção para este, porque é que não se aplica nas mesmas circunstâncias. Deve chocar com certeza terem muitas vezes intervido. E o que se pretende é que a própria PSP coloque questões nessa matéria. Então, mas como é que é? Intervimos neste, não intervimos naquele? Onde é que está a justiça disto? Será legal, se não será legal? Se todos nós nos questionarmos, se calhar é um bocadinho mais fácil trabalharmos em conjunto. E evitando sempre conflitos, ou seja, evitar determinadas ofensas de uns aos outros, e o bom senso com certeza que vai prevalecer. Agora,
temos aqui questões que têm que ser abordadas também para as federações. Nós não podemos estar apegados ao passado. Temos que evoluir, temos que exigir. E não é ser donos da verdade. E temos que, sobretudo, pensar que as federações estão satisfeitas quando os taxistas também estão. Os taxistas é que, no fundo, fazem com que haja federações. E parece que, às vezes, há aqui uma certa divergência. Parece que os interesses são contraditórios, não deve ser assim. Ou seja, se houver uma colaboração, designadamente aqui através do Vítor, que no fundo não está em federação nenhuma, penso que é uma pessoa mais ou menos imparcial, quando for para mediar esta situação... Eu não sou imparcial, é que eu sou delegado da Antral. Pronto, tudo bem. Mas está bem, mas hoje não estou, mas amanhã se calhar vou à polícia com o Zé Domingos. Ou seja, tentar aqui fazer um trabalho é que no fundo reconquistem a vossa autonomia para regular este setor, façam exigências nessa parte e vamos ver o que é que você vai dar. Só pode ser melhoria. Posso só fazer um remate? Diga. É só um remate final. Tudo isso está muito bem dito, eu concordo perfeitamente. O nosso setor tem um problema de ser microempresarial. E como é microempresarial, há muitas cabeças a pensar e às vezes não é fácil. Mas nós tentamos, acima de tudo, realmente convergir e seguir, como diz a democracia, a vontade da maioria. Só para acrescentar mais um ponto final. A questão da convenção, como eu disse, foi denunciada há 3 anos. Este ano já houve uma reunião, tem a ver com o tal dito regulamento do aeroporto, porque nós fizemos muita força e como a tarifa a ser criada para o aeroporto tem que estar na convenção, então a Direção-Geral da Empresa já nos chamou este ano para começarmos a conversar sobre esta matéria e depois vem a convenção, toda ela metida ao barulho. Mas já ainda só houve uma reunião, nós falámos do dinheiro da já lá vão 2 meses e não responderam. Não, claro, vou só fazer apelo a uma experiência que tenho 30 anos de contratação coletiva. E vou dizer o seguinte. Tradicionalmente, as empresas, designadamente as empresas do Estado, tinham um grande impacto na contratação coletiva. Definição de categorias, automatismos, aumentos salariais, era sempre uma matéria muito polémica que determinava greves em todos os setores. Quem diz ferroviários, diz dos transportes em geral, comunicações, etc. Sabe o que é que aconteceu à contratação coletiva? Por várias razões, as empresas sempre quiseram fazer uma coisa. Vamos pegar num conjunto de trabalhadores, para não estarem abrangidos pela contratação coletiva e pela necessidade de haver acordos publicados em Boletim de Trabalho e Emprego, homologados pelo Ministério do Trabalho, sabe o que é que fizeram sistematicamente? Esta modernice já existe há 20 ou 30 anos. As empresas não querem negociar com a outra parte. As empresas não querem negociar com os sindicatos, as empresas não querem negociar com as federações. A Câmara de Lisboa não quer negociar com a Federação. Quando diz que faz um regulamento, está-se a abrir na vossa cara. Está a dizer assim, daqui para diante o regulamento é feito por mim. Eu até vos ouço, mas sou eu que consagro as regras, não há negociação. Ou seja, um regulamento é algo feito de uma forma unilateral, neste caso como se fosse uma entidade empregadora, que é o município de Lisboa, faz uma norma geral e abstrata, que é um regulamento. Mas os senhores não são, as federações não são outorgantes desse regulamento. O regulamento é só feito pela Câmara Municipal de Lisboa. Os senhores são ouvidos sob a forma de parecer. Mas desaparece o trunfo que os senhores têm, que é o poder negocial. O poder negocial que tem numa convenção, na convenção é outorgada pela Federação, é outorgada para outra entidade e efetivamente, também pode ser ou não outorgada pelo município, mas é homologada pela tutela. É muito diferente. Ou seja, o que a Câmara de Lisboa está a dizer, meus amigos, vocês são pessoas interessantes, mas agora daqui para dentro quem sou eu. Eu regulamento as coisas à minha maneira, estabeleço normas gerais e abstratas. Os senhores, de vez em quando, se me apetecer, posso-os ouvir ou não, mas quem faz tudo daqui para dentro sou eu. Isso significa... No caso, estou só a dizer, só a palavra regulamento significa poder unilateral. Significa a ausência de negociação. E nessa ausência de negociação, não tenho dúvida que quem leva maior é o Uber. Tudo bem. Tem poderes mas eu estou só aqui a chamar a atenção. Eu disse isto, sabe porquê? Porque eu poderia eventualmente aqui o partido vir a questionar a tutela e dizer assim, bom, tivemos uma reunião em que debatemos isto e foi-nos dito que a convenção foi denunciada. Ok. E que os senhores nunca mais dizem mais nada. E é só para acrescentar que este ano já houve uma primeira reunião, mas vem dizer, não, a gente já recebeu. Mas é uma péssima notícia. Pronto, mas ele já se estar a dizer que a Câmara opta por regulamentos e que não vai retirar o poder negocial. Mas ainda é pior, porque a tutela nesta parte não devia ser interveniente, que é um setor de autorregulação. A tutela só deveria servir para. Espera, mas a tutela só deveria servir para homologar, para dar publicidade, para fazer entrar em vigor. Porque é um setor onde vocês têm poder, todos os poderes para negociar entre vocês, estabelecer as regras. E neste setor, ainda por cima concorrencial agora, se desaparecer a autorregulação e a tutela disser
Nós vamos fazer um regulamento. Não, quem vai fazer o regulamento é a Câmara, porque a tutela não vai fazer o regulamento nenhum. Ou seja, isso é uma péssima notícia. Ou seja, uma convenção que já está denunciada e dizer que eles estão a considerar que a convenção já não existe. Quando dizem, agora vamos fazer um regulamento, olha, esqueçam a convenção que já desapareceu. Acho que é uma péssima notícia. Vai contra tudo o que é democrático, vai contra Os preços têm que ser anunciados todos. Estamos a falar. Não sei se têm que ser os da Uber, não sei como tem que ser negociados. Isso é outra matéria, mas interessa clausulado e para isso. Ou seja, é tudo um conjunto e regras de acesso e poder punitivo para quem prevarica. Ou seja, tem que haver normas gerais e status para todos os intervenientes. Um regulamento feito para a Câmara de Lisboa, meu caro, não é solução nenhuma, é uma péssima notícia. Em suma, os pontos mais importantes neste momento, a Antral vai ter com a tutela, é a questão da convenção. Sim, nós estamos a trabalhar em várias frentes. Uma das frentes é a convenção, que é a tutela com a Direção-Geral das Empresas e o Ministério da Economia, tem a ver com a convenção e com preços. Estamos na outra frente, com a Câmara de Lisboa, a CANIC, a PSP e, onde está também a Federação, com o regulamento do aeroporto. Basicamente estamos nestas duas frentes. O regulamento envolve já a questão do voucher ou vai para a questão da vai entrar a questão do voucher. A pergunta que nós temos que fazer no âmbito da ordem pública e para comunicarmos ao nosso comando é, caso não se consiga algo positivo ou algum segundo resultado final... Mas a PSP vai ser chamada. Sim, mas só para dar já um indicativo ao nosso comandante. Possivelmente até vai, se calhar nessa reunião já irá ir ao mesmo pessoalmente. Que é, se por acaso não conseguirem esse vosso objetivo, criação da convenção, alteração da convenção e criação do tal regulamento aeroportuário para efeitos dos táxis, quais é que serão as vossas não, mas é assim, não, vou dizer, o regulamento... Eu vou dizer assim... O comandante vai responder isto, faz tudo o não faz dizer ao comandante o seguinte. Calma com isso. Não, pode dizer ao comandante o seguinte. O regulamento que está em cima da mesa e que foi negociado há 3 ou 4 anos foi aprovado por todos os participantes por unanimidade. Portanto, estamos de acordo com ele. É esse regulamento que vai avançar com pequenas alterações, atendendo à realidade atual, que não existia há 3 anos atrás, okay? Ou há 4, com pequenas alterações, nomeadamente na questão das formas de pagamento. A divergência só está aí. Maio de 2018, é isso? É? Maio de 2018. Maio de 2019. Portanto, essa é a promessa por parte da Câmara, que é para discutir, para entrar em vigor no primeiro semestre deste ano. Portanto, o regulamento está praticamente, como eu disse, acordado. Todos nós estamos de acordo com o regulamento. Okay? A divergência está na questão das formas de pagamento. Porque essas formas de pagamento têm, embora constem no regulamento, também têm que constar na convenção. Porque os preços têm que ser acordados com a tutela. E quando falamos de dinheiro, tem que ser a tutela a dizer eu concordo com esse valor. Está a ver? É só isso. Agradecidos por terem cá vindo. Nada é perfeito, é um começo. Contamos com próximas entrevistas. Muito obrigado. Não sou.